Se me perguntassem, né, se eu se um dia me perguntassem: "Ah, existe alguma receita para o despertar da consciência, né, para esse caminho de você se encontrar em algum propósito?", eu não acredito que exista, mas se existir, se eu precisasse, colocasse uma arma na minha cabeça e falasse assim: "Você precisa falar qualquer coisa", eu bem provavelmente eu falaria que precisaria de uma dose de coragem, né, uma dose muito grande de autocompaixão, muito, muito, muito conhecimento e autoconhecimento e com certeza absoluta muita autenticidade. E é sobre a autenticidade que eu gostaria de falar hoje. Algo tão difícil, né, da gente conseguir colocar para fora, e eu acho que é quase que o acho que ela representa uma vitória muito grande desse jogo da vida, né? Quando a gente desse teatro que eu vejo um pouco assim a vida. E dando um pouco de contexto, né, por que eu estou trazendo isso, falar um pouquinho da minha história, da minha família. Eu sou, acho que você já sabe, né, se você está aqui, já ouviu os outros episódios, já vai saber. Eu venho de uma família no interior de Minas, uma família de pais ainda casados, né? Eu tenho dois irmãos, eu sou a menina, a única menina, filha do meio. E a minha família é uma família tradicional, né? Meu pai é médico, meus dois irmãos escolheram o caminho da medicina, a minha mãe empreendedora, toda a minha família paterna, uma família com um legado de empreendedorismo muito, muito forte, né? Então, eu fui criada nesse contexto, assim, do trabalho, da dedicação, dessa importância, dessa relevância que se dá a empreender, a construir uma carreira, né? Tem aquela busca, assim, sempre fomos muito cobrados, né, para estudar num colégio e numa faculdade muito boa, de consolidar uma carreira. Então, eu tive essa construção, assim, familiar muito forte, muito exigente. E aqui, gente, eu falo numa boa mesmo, não estou dizendo que é bom, que é ruim, estou dizendo como é, né? Como foi a minha criação, as minhas principais referências, né? Do que eu vi na minha infância. Então, assim, uma família muito trabalhadora, que se dedica demais. E eu vendo, né? Meus dois irmãos escolheram esse caminho da medicina e meu pai ele até tentou me empurrar um pouco para essa área da medicina, da saúde, com todo o amor do mundo. E nossos pais, eles querem conseguir ajudar a gente. Então, meu pai, ele trazia, né, essas opções, enfim, e eu nunca me interessei por isso. E eu acho que ao longo da minha trajetória toda, assim, desde a infância até a decisão, né, a minha escolha por seguir a minha carreira, eu me via um pouco desconectada, um pouco, ai, qual é a palavra? Eu via um desencaixe. E aí lá para essa fase, pra minha fase ali dos 13, entre os 11 e 13 anos, aquela fase que a gente já começa realmente se identificar, né, com alguma carreira, alguma coisa, buscar algo que a gente sinta que a gente caiba ou que vai ser legal. Eu só sabia que eu não queria, assim, a área da saúde, eu falava de jeito nenhum, não me identificava, não me via, né, sendo uma médica, nem nada disso. E aí um dia eu assisti aquele filme, De Repente 30, e eu achei aquele filme tão incrível, achei aquela mulher tão decidida, eu via ela uma executiva, e aí eu achava o máximo as roupas que ela usava, o armário,
dela, o closet, né, dela, tudo cheio, ela aquela independência, aquela mulher forte. Eu vi aquilo, eu falei, gente, nossa, eu já pensava, né, em fazer administração, de seguir uma carreira mais corporativa, eu tinha um pouco isso na cabeça, mas assim, o que eu me lembro da minha memória ruim, mas o que eu me lembro, eu lembro que esse filme me marcou muito, eu falava, gente, então eu vou querer fazer administração. E aí eu decidi fazer administração, né, ir contra ali, a maioria da família, né, o que era engenheiros ou médicos, advogados, enfim. Então, só ali nesse momento já de decisão da carreira, eu já me via um pouco no sentimento de desencaixe, sabe? Acho que foi ali que eu comecei a tatear esse sentimento. E eu lembro que eu ouvia em casa, assim, teve uma vez até que brincando comigo em casa, eu ouvi que eu seria a mais pobrinha na minha casa. E isso ficou tão marcado para mim, assim, que depois, né, de um bom tempo, de muitas terapias, e quando eu olho para trás, eu entendo, né, os caminhos que eu segui, porque eu tomei algumas decisões na minha trajetória, eu vi que muito do que eu busquei nessa carreira, essa minha questão do hiperdesempenho, né, de eu buscar, de eu ter ambição de ser uma CEO, de ser uma executiva de sucesso, tinha ali no fundo uma vontade de quebrar esse discurso, sabe, de que eu seria um pouquinho derrotada, né? Não que você ter menos dinheiro do que seus irmãos seja algo ruim, mas quando você escuta isso, quando você não tem nem, sabe, nem a cabeça bem formada, isso acaba mexendo com a gente, né, de alguma forma. E comigo eu sei que mexeu bastante. Eu não tinha essa consciência até, assim, um ano atrás, de que muito do que eu fazia, da escolha de carreira que eu fiz e de como eu me importava no trabalho, né, desse hiperdesempenho, de querer ser a melhor, de dar o máximo, ao máximo, ao máximo, vinha muito dessa necessidade de me encaixar, sabe? Do tipo, bom, não sou médica, mas eu serei uma CEO de sucesso e eu vou ganhar mais que todo mundo, vocês vão ver. Isso não era consciente, mas eu vejo isso presente em algum lugar bem profundo assim de mim, de toda essa minha trajetória, assim. E me vem muito essa reflexão do quanto a gente decide, às vezes, uma vida, uma carreira, ou que a gente passa anos e anos e anos numa condição que a gente se coloca simplesmente por medo de ser autêntico, por medo do julgamento, por, por medo de não se encaixar, medo de ser ridicularizado, medo de ser criticado, ou simplesmente porque a gente quer pertencer, a gente quer ser acolhido, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser visto. E aí eu entendo um pouco, né, do porquê que no momento que eu tomo a decisão de pedir demissão e de me despedir da Amanda do corporativo, me despedir dessa figura que eu idealizei como uma figura que me colocaria num lugar no mundo, o quanto foi difícil para mim me ver sem uma identidade nesse sentido, assim, me ver num limbo, sabe? Me ver sem um lugar para eu ocupar. Foi um processo bem difícil e eu tenho muito orgulho de dizer que eu acredito que eu fiz ótimas escolhas ao longo desse período que foi me jogando de cabeça em muitos tipos de terapia. Não sei se eu já falei aqui, mas eu fiz mais de 20
tipos de terapias e vivências espirituais, né, convencionais, vibracionais, enfim. E, assim, já há mais ou menos uns 4 anos já, eu já sempre tive esse interesse, né, pela espiritualidade, por entender sobre a vida. Eu filosofava, assim, sobre a vida. Me vi algumas vezes também, sabe, querendo ser do mundo e viajar, adoro viajar, e ai, morar fora. Pensei em. A gente pensa até em fugir às vezes da realidade. A gente acha que se a gente for morar na Espanha, a vida pode ser, a qualidade de vida pode ser melhor, algumas coisas podem ser melhor, mas morar fora não me faria mais autêntica, né? O que me fez encontrar esse meu caminho e de me expressar com o que é verdade dentro de mim foi eu me jogar nessas experiências e aproveitar esse tempo que eu me dei para me dedicar a isso. E aí, nesse caminho, eu já, como eu comentei, há uns 4 anos, eu já fiz algumas formações, eu vim fazendo algumas formações, assim, nessa linha da espiritualidade, né? Eu fiz uma formação, um mestrado em Reiki, eu fiz um curso de mandalas vibracionais, eu fiz, enfim, estudos sobre oráculos, sobre tarô, faço um curso, uma especialização agora em terapia vibracional. Eu venho fazendo muitas e muitas, muitas coisas nessa linha, e foi engraçado que isso foi me fazendo me encontrar, né? Porque eu encontrei uma paixão nisso, é algo que me toca e que eu acredito, e mais do que eu acredito, eu me vejo como parte dessa experiência, né? Da aplicação dessas ferramentas na vida de alguém que está buscando esse caminho da autenticidade, de encontrar algo que fale com a minha verdade, encontrar a minha verdade mesmo. E eu vivenciei na pele o quanto essas ferramentas foram importantes nesse meu processo. Então, nesse processo, né, de eu fazer tudo isso, eu não me vi simplesmente como uma ovelha verde da família, mas me vi como uma ovelha mística da família. Tem até um meme que fala sobre isso, e é muito curioso, assim. E o processo de eu me assumir, de verdade, é um processo de você se assumir nesse lugar de tipo, olha, estou abandonando a personalidade da Amanda corporativa, estou vestindo essa nova roupa, né, essa nova veste que sempre teve ali comigo, na verdade, mas eu estou vestindo uma nova vestimenta da, da, da Amanda que busca por espiritualidade, que fala sobre isso, da Amanda mística, digamos assim, né? Nem gosto desses estereótipos, eu não gosto de dar nome a essas coisas, porque nós, como indivíduos, a gente tem tantas, tantas coisas dentro da gente, tantas particularidades que não cabem em uma caixinha. Mas, digamos, como o mundo vê, né, pessoas que se jogam em experiências assim. Então, quando eu comecei a fazer isso e a minha família, as pessoas próximas a mim foram percebendo, nossa, eu tinha um pouco de vergonha, sabe? Eu tinha um pouco de medo de como eu iria ser vista, né? Do tipo assim, bom, eu estou buscando o meu lugar no mundo, né? Será que tem lugar? Será que tem um lugar na minha família para essa Amanda, né? Será que eu vou sofrer muito, né? Será quanto eu posso sofrer? Eu vou ser rejeitada, eu vou ser, eu não vou ser. A única diferença é que, assim, apesar do medo, eu já com meus mais de 30 anos nas costas, eu já vivenciei o que é você estar em um lugar que não é seu, que não te cabe, que não foi uma escolha consciente, né? Aquela carreira, aquele lugar. Então, para mim, se vai ser lidar com o medo, né, do julgamento,
de eu ser e de eu me colocar num lugar que eu me vejo, que faz sentido para mim, eu prefiro correr esse risco. Do tipo, all in, já pedi demissão mesmo, então vambora, vambora. E foi um processo muito interessante, porque eu acho engraçado quanto a gente amplifica as coisas, né? A gente cria alguns monstros na nossa cabeça de que, bom, os meus amigos, o meu noivo, minha família, eles não vão me aceitar assim, ou eu vou ser muito criticada e tudo. Gente, e assim, não foi isso, não foi essa a realidade que eu encontrei. Claro que já ouvi algumas brincadeiras da minha família, assim, algumas primas brincarem que eu sou a xamanda. Oh, meu Deus. E tem algumas brincadeiras e coisas assim, mas que eu levo numa boa, assim, porque eu acho que a mágica disso tudo foi o momento que eu me coloquei neste lugar, né? Foi que eu me apresentei desta forma, sentando, fazendo roda de meditação, encontros de família, e mostrando as coisas, né? A minha família viu o tanto que eu mudei, que eu evoluí, então gera até uma curiosidade do tipo, nossa, o que que ela tá fazendo, que ela tá tão melhor, né? Que ela conseguiu expandir tanto e tudo mais. Então, eu acho que tem muito esse lugar, eu acho que a mágica da gente encontrar esse lugar, da gente se colocar, criar esse espaço, é justamente a autenticidade. É justamente você não ter medo, você se colocar como você é mesmo. E foi muito, muito, muito lindo esse processo, de verdade, assim. Para mim, eu acho que a chave, o dia que eu acho que caiu a minha ficha que eu já ocupava esse novo lugar dentro da minha família, dentro, enfim, do meu ciclo social, foi o dia que a minha mãe falou assim: tenho muita sorte, porque eu tenho 3 filhos, eu tenho 2 filhos que cuidam da minha saúde, do meu físico, e eu tenho uma filha que cuida da alma, da saúde da minha alma. Então, eu até fico um pouco emocionada quando eu falo isso, mas quando tem amor, né? Quando a gente se coloca com amor pelo que a gente faz, pelo que a gente é, quando a gente tem a coragem, a audácia de ser autêntico, esse lugar ele se forma, você simplesmente ocupa esse lugar. Você ocupa porque ele sempre foi seu. Ele sempre foi seu. E é como é o encontro. E, e acontece quase como uma mágica. Eu vi assim quase uma mágica. Eu vi as pessoas próximas a mim me reconhecendo de uma forma muito natural, porque eu me permiti ser eu me permiti abrir para as pessoas as experiências que eu estava vivendo, os cursos que eu vinha fazendo. Eu comecei a compartilhar com as pessoas, né, esses aprendizados, esses ensinamentos, porque se me fez tão bem, por que não vai fazer bem para as pessoas que eu amo? E fez. E essa semana eu eu vivi o luto, né, da perda da minha avó paterna. Ela já vinha mal já há algum tempo, né, uma doença que já estava com ela já há uns 6 meses, então a gente já vivia se preparando, assim, para esse processo e tudo. E eu tive a oportunidade de vir, de estar com ela, assim, na noite antes, de quando ela se foi. E eu falei com meu pai, eu falei: "Pai, eu queria ir no hospital e eu queria fazer o healing com a minha avó". O healing é uma dessas técnicas que eu aprendi de terapia vibracional, que ajuda, que trabalha no biocampo, né, na parte da aura, que é como as pessoas falam, né, e que ajudam no plano mais sutil a
tirar se tiver algum tipo de medo, de ansiedade, né, de amarra, enfim, é uma técnica muito bonita. E meu pai, na hora, claro, vamos lá. E aí eu fui, e quando eu cheguei no hospital, era umas 6 horas da tarde, assim, ela estava na cama, ela estava um pouquinho sedada e tudo, e acabou que tinha alguns tios meus, outras pessoas lá, e eu falei, poxa, acho que não vou fazer agora, porque falar para as pessoas saírem do quarto não é legal e tudo. Aí eu pensei, então eu volto amanhã, pai. Ele falou, amanhã de manhã você volta. E aí na mesma hora veio, acho que um anjinho, alguma coisa, me falando assim, amanhã de manhã não dá tempo mais. Volta hoje à noite. E assim eu fiz, eu voltei no domingo mesmo à noite, umas 8h30 da noite, fui com a minha mãe. Ela ficou sentada assim, quietinha e tal, e eu fiz todo o processo com a minha avó, foi muito forte, muito bonito. E no outro dia de manhã, minha avó descansou. Eu tô contando isso porque eu não tive medo de me colocar no meu lugar e de dar o que eu acreditava que era o melhor que eu podia fazer pela minha avó naquele momento, sabe? E eu pude falar para ela tudo o que eu sinto por ela, todo o orgulho que eu tenho pela trajetória dela. Como eu digo, a minha família paterna é uma família assim com um legado de empreendedorismo muito forte, uma família bem tradicional. E eu já tinha feito, inclusive, uma mandala para minha avó. A mandala que eu fiz para ela, ela deixou no altar dela, no quarto dela. Então, recebi esse amor, esse acolhimento, essa aceitação dela também por esse meu lado, assim, mais esotérico e tudo. E mexeu muito comigo o dia que eu vi a minha mãe contando, assim, para o meu pai, para as pessoas, quanto elas viram, o quanto ela viu que aquilo que eu fiz pela minha avó foi importante para ela, e a minha mãe naturalmente quase que me mãe, né, gente? Mãe, ela colocando assim num pedestal por isso e falando, nossa, eu tenho certeza que aquilo que a Amanda fez ajudou a liberar a vovó, né? Ajudou, entregou a vovó, né? Um processo que ela já de sofrimento, que ela já precisava descansar. Então, não tinha como eu não falar disso essa semana. Primeiro, por honra e muito amor pela minha avó, pela minha família. E, no fundo, eu percebi que, por mais que o caminho que eu decidi trilhar agora, ele não é muito tradicional, ele não se encaixa tão bem nos padrões da minha família, eu vejo também que eu carrego comigo esse sangue, sabe? Essa força, essa ancestralidade e tudo isso me dá ainda mais força para eu poder ser quem eu sou de verdade, para eu poder apresentar essa camada mais pura, mais profunda de quem eu sou. E inclusive falar isso aqui para vocês, eu acho que vocês podem imaginar que não é nada muito simples, nem trivial, né? Demanda coragem, mexe muito internamente, né, para eu falar isso, até porque toda a minha família escuta esse podcast, eles vão ouvir, e aí quando eu faço essa reflexão, eu olho para trás, eu me vejo assim, eu percebo que não foi preciso eu me defender, não foi preciso eu brigar por esse espaço. Eu simplesmente me permiti ser isso. Eu simplesmente ocupei o lugar que já era meu, tanto no mundo, como dentro de mim, como dentro da minha família, como dentro do meu relacionamento. Isso sempre foi meu, entende? Então eu acho que, e acho até bonito, porque quando eu olho para trás, eu não me arrependo da carreira que eu escolhi e que eu
tive até um ano atrás. Eu não vejo isso como um erro, sabe? Eu não me vejo como uma vítima ou uma injustiçada, seja pela minha família, pelas coisas que eu já ouvi, seja pelas coisas que eu já fiz por mim, ou por qualquer pessoa que passou pela minha vida. Não vejo assim, eu não vejo dessa forma. O que eu acredito é que eu fui muito bem guiada a passar por exatamente todas as experiências que eu precisava passar. E elas foram como uma orquestra perfeita para me formar para o aqui e o agora, sabe? A pessoa que eu sou hoje, o indivíduo, o ser humano e tudo que eu sou hoje vai além dessa questão da mística, da pessoa que faz uma terapia vibracional. Eu carrego uma história inteira, sabe? E eu precisava dessa história inteira, eu precisava de tudo isso, inclusive para estar aqui falando agora para você. Então, e eu acredito, e eu só estou trazendo isso porque eu acredito que isso vale para todo mundo sem exceção. Eu acredito piamente que a gente, antes já de vir, né, para essa vida e tudo, a gente já escolhe pai, mãe, família, ancestralidade, tudo. A gente passa pelas exatas experiências que a gente precisa passar para a gente conseguir chegar a ocupar o nosso lugar, que é nosso, sabe? Eu acho que esse é o grande jogo da vida, assim. Todo mundo é uma ovelha verde, uma ovelha colorida, um unicórnio. Todo mundo é. Todo mundo, a gente é muito único, a gente já nasce com essa essência única, única. E eu acho que, e aí ao longo da vida, né, a gente é formado, a gente, dentro da família, do meio social que cada um tá, de cada contexto, a gente já é formado para caber numa forma quase que pré-programada ali, né, já de existência. E você, para mim, assim, é como se o grande propósito no fim de tudo, assim, é justamente a gente conseguir encontrar esse nosso, encontrar e ocupar esse nosso lugar no mundo. Eu acho, eu tenho para mim assim, pode uma viagem que seja, mas eu tenho para mim que no fim é isso assim, sabe? É isso, eu acho que a gente tem somos indivíduos com fórmulas e temperos muito diferentes e todo mundo tem um lugar para ocupar no mundo. Todo mundo tem o seu lugar específico para ser ocupado, que está ali te esperando, sabe? Para você ocupar. E a sua vida, as experiências, tudo que se passam, elas estão te levando para aquele lugar. E para fechar, eu acredito que a gente, e o propósito em comum, que eu acho que é o que todo mundo tem, no fim das contas, é a gente realmente expandir a consciência, né? A gente conseguir superar essa programação, esse jogo, né? A gente chegar nesse ponto de voltar para a essência e encontrar que é a verdade dentro, né? A Lúcia Helena Galvão, ela fala que inteligência é você intereleger, é você escolher dentro. Então, eu desejo que todos nós, né, busquemos ser inteligentes ao ponto de conseguir alcançar essa autenticidade e ocupar o lugar no mundo que sempre foi nosso. É isso, é o que eu desejo para você hoje, para todo mundo, na verdade. Ah, e antes que eu me esqueça, antes de fechar e me despedir, por favor, se você gostou desse episódio, se você gosta desse podcast, peço que avalie aqui no Spotify, tanto o episódio como o programa. Isso ajuda a que esse programa alcance mais pessoas, né? E essa mensagem chegue a mais pessoas também, tá bom? Muito obrigada.
Um beijinho e até semana que vem. Tchau, tchau.